Pascoal. 1-0 Vitória. Eu vou acompanhar o Pascoal. Vitória. 1-0 Vitória. 2-1 Vitória. 2-1 Vitória. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo. Silas vai começar esse jogo. 2-1 aí se equivale por conta dos desfalques do Flamengo. Esse que a gente está vendo ali. Flamengo e Cruzeiro, você vê no mesmo nível. Eu acho que o Flamengo é favorito. Pouco favorito, mas é favorito pelo Maracanã, porque o Pedro está muito bem, porque os meninos são meninos. Menino tem muita vitalidade e outra. Menino, para jogar no Flamengo, tem que ser menino bom. Não pode ser qualquer menino. Esse esporte maravilhoso que é o futebol. Então eu tenho que tomar... se você perguntar para mim, tem favorito Flamengo e Cruzeiro? Você sabe que para mim sempre tem favorito. Sim. Flamengo, Cruzeiro, tem favorito? Tem. Prontos, olha só, ainda no domingo, Vitória e Atlético Paranaense. Flamengo e Cruzeiro. Duas equipes que estão bem. Ai, Criciúma. Salve nação, saudações rubro-negra! Separei para vocês aqui 2 cortes tops, um do Jogo Aberto da Band e um da ESPN Brasil, com os palpites da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, desafio difícil para o Flamengo amanhã, domingão às 18h30. Flamengo e Cruzeiro, jogaço. Só que vai ser difícil, hein, galera? E temos aqui uma análise de Flamengo e Cruzeiro. Então assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso, galera, vamos aqui pro vídeo. Simbora! O Pascoal tá achando que escapou, que passou batido, que não ia rolar. Os jogos da rodada a gente pode ver, mas... É para dar resultado sobre isso? É, lógico, Pascoal. Você não ouviu, não? Dito isso, eu vou estar querendo os resultados, mas eu quero com a cara de todo mundo bonitinho, que é para quê? Para dar aquele... Aí, ó, para dar aquele print no negócio. Como eu sou uma pessoa democrática, eu vou deixar vocês escolherem se vocês querem falar todos os resultados agora ou se vocês querem falar só dos jogos que nós já debatemos. A gente vai falar de Grêmio e Fluminense ainda, podemos deixar o placar para depois. O jogo do Internacional me parece também muito complicado. Não, você vai querer dar placar de todos, você que vai escolher. Vamos logo resolver esse problema aí. Calça de veludo, tudo de fora, é isso? É isso aí. Já que é país, vambora. Vamos resolver. Então pode começar você, Vasco e Botafogo, Pode botar até o óculos aí, ô Silas. Vasco e Botafogo, 2-1 Botafogo. 2-1 Eu acho que vai dar empate. Botafogo vencendo fora de casa. Breiler Pires. Ano passado, o Vasco, lutando contra o rebaixamento, conseguiu ganhar do Botafogo em São Januário. 1-0, sofrido, muita entrega do Vasco. Aquele 4-0 do Botafogo foi... Não, foi quando? São Januário. Não, foi... No Newton Santos. No Newton Santos? É. E eu vejo o Vasco no momento de muita entrega e dedicação. O time ainda, não falar que joga bem, por mais que tenha goleado o São Paulo... não está nesse patamar, mas o Paiva conseguiu estancar a sangria. Então, imagino que o Vasco vence. 2-1. Nada, eu resgatei um jogo antiquíssimo aqui. Esse 4-0 que eu estou falando no São Januário é um 4-0 da Série B em 2021. Tem muito tempo esse jogo. Série B, hein? 2-1, Botafogo também. Acompanhou o Pascoal. E o Vasco, esse ano, permaneceu na Série B, não conseguiu subir. Nossa Senhora. Não sei nem se foi bom lembrar disso. O torcedor do Vasco vai me mandar mensagem aqui. 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo? Mas não tem ninguém achando que o Vasco vai um pontinho? Eu vou dar um pontinho pro Vasco. Eu dei 3. 2-1 Vasco. O seu 2-1 é pro Vasco. Eu achei que era o Botafogo. Tô ficando 2-1 Vasco, ele falou. Eu vou dar um pontinho pra cada um. Eu vou de 1-1. Gastei meu empate. Não sei se vocês estão sabendo. Só pode dar 2 empates por rodada aqui nesse programa, tá? Então, se gastei... Eu já gastei 1. Também. Cuiabá e Bragantino, então, já que a gente tá nessa toada, vamos rapidinho aí passar os que a gente ainda não falou. Cuiabá e Bragantino. Cuiabá. 1-0 Bragantino. Silas. 1-1. Breiler. Cuiabá 1-0. 1-1. Vou com o Silas nessa. Você tá queimando os empates? Acabou seu empate, não tem mais. Na segunda, queimou a largada. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, então começo eu. 1-0 Galo. Silas. 2-0 Galo. 2-0 Galo. Empate. 3-1 Galão. Rapaz, eu quero ver gol. Grêmio e Fluminense. Breiler, vou começar com... Não, eu vou guardar esse para depois, que a gente não vai falar desse jogo. Porque esse é lá embaixo, Eu vou guardar para depois. Eu vou guardar para depois, Curitiba, que a gente vai falar desse jogo ainda. Curitiba o jogo. É, no Couto Pereira, né? Acho que é. O Grêmio tá mandando seus jogos... voltou a treinar em casa, mas tá mandando ainda em Caxias fora. do Sul, desculpa, é no Estádio Centenário. Eu tinha lido mais cedo e esqueci. Boa. Então, peraí. São Paulo e Bahia. Breiler Pires, você começa. Você gastou empate? Esse era o jogo para empate, mas... Puta, me ferrei. 1-0 Bahia.
Caí no meu próprio veneno. Pascoal. 2x1 São Paulo. 2x1 São Paulo? Eu não posso mais dar empate. Agora se vira aí. Vai, Silas. 1x0 São Paulo, Silas. 2x1 São Paulo. 2x1 São Paulo. Fortaleza e Juventude, Breiler. Fortaleza. 2x1 Fortaleza. 2x0 Fortaleza. 1x1. 2x0 Fortaleza. Eu e Silas, a gente tá o quê? Combinando aqui, ó. Vitória e Furacão, Silas. Opa. Esse jogo, hein? Vitória. Vitória. Tem uma vitória expressiva. Vitória ganha do Fluminense lá no Maracanã. Mas o Furacão tá sem treinador, né? Zé Hugo, hein? Que arrancada. 1x0 pro Atlético, pro Furacão. Pascoal. 1x0 Vitória. Eu vou acompanhar o Pascoal. Vitória. 1x0 Vitória. 2x1 Vitória. 2x1 Vitória. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo. Silas vai começar esse jogo. 2x1 Flamengo. 3x2 Flamengo. Que isso? 3x2, só 5 gols. Jogaço. Bom, É um jogo só, Pascoal. isso é legal. Vai ter virada? Como é que vai ser Não, isso aí? 3x2 Flamengo. Tá, fugiu de como é que vai ser. E aí? Cadê seu empate? Acabou. Você vai ter que escolher. Não, tudo bem, eu tô pensando aqui, mas eu quero seu placar antes. Então eu vou te ajudar. 1x0 Flamengo. Todo mundo colocou o Flamengo vencendo esse jogo? Eu também. Quem sou eu pra discordar de vocês, né? 2x1 Flamengo, então. Flamengo. É bom lembrar que a gente erra quase tudo, né? Não fala isso, Então erra Pascoal. Criciúma Internacional aí, Pascoal. 1x0 Inter. Internacional jogando fora de Empate. casa. O Inter não tem nenhum atacante à disposição. Nenhum. Vai ter que improvisar. Heriberto 1x0 gol de zagueiro de cabeça, Jogar é lá isso? no Heriberto Wilson, vou falar um negócio pra você. difícil. Silas sabe o que é Quer jogar mudar? lá e eu sei o que é jogar lá. Mas aí é jogo de contato. Quer mudar? Aí é Não, time não, é jogo físico. pesado contra time pesado, é. Breiler. 1x0 Criciúma. Silas. 1x0 Inter. Não tem empate mais a senhora, hein? Eu sei. Eu vou de 1x0 Criciúma e vou... também tinha que empatar esse jogo. Pô, eu queimei a largada, usei meus empates todos lá no começo. Palmeiras e Emocionado. Corinthians. Paulo Silas. Corinthians. 1x1. Não tem mais empate, Breiler. Qual o seu placar? Então, 3x1 Palmeiras. Que isso, Mas gente? falei um absurdo aqui. Palmeiras Quando jogaram no desfalcado. Brasileiro, Não, em Barueri, 3x1 foi 3x0 no ano passado. 2x0 Palmeiras. Eu não posso mais empatar o jogo, né? Então agora, chuta o balde. 1x0 Corinthians, Aí, então. Aê, chutando o balde. Dani. Boa. Vamos ver o Corinthians. que vai acontecer. Nossa, É né? isso. Me Possível. surpreendeu Boa. agora. Mas a gente erra tudo, né? O que a gente fala aqui. Então vamos ver como é que vai ficar esse A negócio. Dani é muito 1 a 0, Flamengo, cara. Jogador a menos desde o primeiro tempo. Corinthians, você pode acontecer tudo lá, gente. Faltou Grêmio e Fluminense, por quê? Porque eu quero as imagens. Jogar com o Bragantino. Ó, aqui, ó, já tá tudo que eu tô tabela falando não vai já. mudar Ó, nada. Vasco e Botafogo, Cuiabá e Bragantino. Isso tudo já amanhã. Começa amanhã. Amanhã, né? Aí no domingo, Capilano? o Galo recebe Hoje. o Dragão. O Grêmio joga com o 11 horas Fluminense. da manhã, hein? Nossa senhora. É, aquele horáriozinho lá diferente. Gostosinho, comer um macarrãozão com frango. 8h30. Pro torcedor é ótimo, pro jogador nem tanto, né, Dê? Aqui, ó, São Paulo e Bahia, 4 da tarde. Bom horário pra melhorar o público, né, Sgabi? Albítio! Ah, mas aqui é nós. Bom jogo, hein? Aí o Fortaleza vai enfrentar o Juventude lá no Castelão. E teremos mais confrontos. Olha só, ainda no domingo, Vitória e Atlético Paranaense. Era Vitória. Flamengo e Cruzeiro. Jogaço. Duas equipes que estão bem. Ai, Criciúma. Então, Criciúma tentando se recuperar, hein, pai? Esse Criciúma, às vezes ele vem com tudo, às vezes ele vem com nada. Eu espero que seja a segunda alternativa. É o Criciúmes! E aí, Ronaldo? E ali, ó? Criciúmes. Palmeiras e Corinthians na segunda-feira, 8 da noite, É, o Corinthians já se adaptando no com o Allianz horário. Parque. Acabei de falar com o meu advogado, só segunda-feira. O Corinthians já vai se adaptando ao horário de segunda. Segunda. Porque o Palmeiras Com a tabela e a rodada completas Vai dar voltamos. Corinthians Tem nesse Gabigol é o jogo. assunto. Será que ele vai pro Palmeiras? Se ele tivesse uma proposta hoje em Sgarbi, Capelanes, Dedê, Ronaldo, Vamos lá. do Palmeiras ou do Corinthians, quem ele escolheria? Nossa. Melhor a gente ouvir ele, né? já vestiu um manto sagrado, né? É ele, é? Isso é uma comemoração. É ele que vestiu a camisa e cantou isso aí, é? É, o
ouvindo ele, eu acho que ele vai pro Corinthians. Ele já vestiu a camisa do Corinthians, inclusive. A né? nova, o manto novo, bonito, viu? Mas, gente, a verdade é que, como o mercado brasileiro hoje é escasso de talentos, essa imagem causou vários danos a ele. Inclusive, uma possível não renovação com o Flamengo. Porque não é que o Gabigol não aceitou a proposta, é que a proposta... Como destruir a própria carreira? Pergunte para o Gabigol, ele sabe te ensinar, cara. O cara se perdeu na vida aí. Poderia ser muito mais alta, poderia ser muito mais completa. Cara, falaram que teve uma proposta de 1 ano, né, Rê? E o Gabigol, pela notícia que saiu, que o Gabigol se sentiu desvalorizado. Pô, se isso for verdade, aí pra mim é uma sacanagem do Gabigol, se sentir desvalorizado. Ele teve essa situação do doping que o Flamengo apoiou ele pra caramba, a torcida apoiou pra caramba. Aí teve a situação também da camisa do Corinthians que mesmo assim a torcida continuou, pô, o Gabigol, enfim, deu uma estremecida, mas continuou apoiando. Aí vai falar Perdeu a camisa 10. Perdeu a camisa 10, com razão, mas daí, pô, se sentiu desvalorizado, se for verdade isso realmente, aí eu não concordo nada com o Gabigol. Gente, tem algumas relações, como disse bem a Leila, mas não se concretizou, que os ciclos se encerram. E aí eu pergunto, Dedê, pra você... Olhando todo o panorama dessa situação, encerrou o ciclo do Gabigol no Flamengo? Acho, sinceramente, que não. Não? Eu acho que é esse jogo de puxar pra lá, puxar pra cá, de qualquer negociação, quer ganhar mais ou quer ganhar menos. Mas no final, acho que o Gabigol continua pelo menos mais um tempo no Flamengo. Porque agora ele já pode assinar um pré-contrato, né, Capela? Pode. Eu tenho uma opinião impopular em relação ao Gabigol. Eu sei que muita gente vai bater, tá tudo certo. Só A minha opinião é como eu penso, só sublinhado. Eu acho um jogador... Não, mas eu vou te falar, Marinho. Eu acho que é um jogador extremamente superestimado. Extremamente superestimado. Extremamente superestimado. Assim, eu acho que o Gabigol realmente ele se acha um craque da bola. Ele acha que ele é um jogador de fato que ele tem história no Flamengo, decisivo, mas assim, seleção brasileira não conseguiu tocar no caroço. Na Europa pingou pra lá, pingou pra cá, não deu certo. No futebol brasileiro não é nem titular do Flamengo. O Pedro oferece muitas mais ações ofensivas do que o Gabigol. É um cara que não cabeceia, a perna direita é cega. Então assim, gente, é um cara que não tá conseguindo mais entregar. E ele se coloca no valor. Esse cara que você falou dos Libertadores, velho. É Ele tá no direito dele, ele tá no direito dele. Só que eu acho que também é nosso direito de entender que é um jogador que pelo pacote, o pacote de Gabigol hoje não é tão vantajoso como era há 3, 4 anos. Hoje não. O que o Gabigol entrega? Ele entrega, entre aspas, mais polêmicas fora de campo do que dentro dele. Vocês acham que vocês sabem muita coisa e realmente não sabem. Essa é a verdade. Mas vocês acham que o Gabigol ele tá desmotivado? Ou o Gabigol perdeu mesmo esse poder de fogo que ele tinha, porque ele foi decisivo, ele tá na história do Flamengo de uma maneira incrível. Mas ele hoje realmente não é titular. Quando ele entra, eu não vejo mais o Gabigol mudando as partidas. E não é que ele entra faltando 5 minutos, 10, ele tem, às vezes, tempo com o Tite. Mas o Pedro esperou pelo Gabigol, agora quem tem que esperar é o Gabigol. E ele tem que entender que se o Pedro continuar no Flamengo, provavelmente vai continuar sendo titular. Esse finalzinho do Capelães, a opinião dele em relação aos 4 anos anteriores e tal, isso ele tem razão. O Gabigol, obviamente, não vai entregar mais do que ele entregou há 4 anos. Mas isso não é o caso só do Gabigol. Mas o Gabigol ainda é novo, gente. Ele tem 30 anos. É um jogador que eu imagino que o potencial dele ainda pode ser explorado. Mas ele é celebridade, Dedê. O Gabigol hoje é mais celebridade que jogador. É que, pra mim, assim, a minha opinião, ele gosta da zona de conforto dele, é esse tumulto. Essa postagem, estar em evidência e tal, e no campo parece que ele funciona melhor dessa forma. É que a Renata falou aqui, o Pedro é o artilheiro do Flamengo. O Pedro vive um ótimo momento. Ou ele tem a humildade, trabalhar e esperar o momento dele voltar, porque vai acontecer. 30 anos, você falou, né? Vai acontecer dele voltar a jogar futebol, mas eu... Ele não tem 30 anos ainda, o Gabigol. Não. Só se o Dorival voltar, que o Dorival gostava dele e do Pedro, lembra? Dorival, quando tomou conta do Flamengo, colocou os dois lá. Mas o Gabigol topou jogar numa função que não era dele. Ele topou deixar o Pedro de centroavante e ele era o cara mais o 10. Então, 27 anos, os caras pesquisou. 27 anos, gente. É muito jovem. Também, né? Tirando o mérito do Dorival, é que naquele momento o Bruno Henrique machucou e aí ele tinha como alternativa adaptar os dois jogadores. O meu ponto aqui é o seguinte: a diretoria do... Vamos comparar rápido aqui. Diretoria do Flamengo. Diretoria do Flamengo e diretoria do Palmeiras. Qual a diretoria mais profissional? Pô, a diretoria do Flamengo, um monte de boleirão, Marcos Braz, amigão de jogador. Hoje o Bruno Henrique é bem mais utilizado pelo Tite do que o próprio Gabigol. Perfeito. Mas o meu ponto aqui, se o Gabigol ele faz metade das coisas no Palmeiras, o que ele fez no Flamengo, ele tem um contrato rescindido. A Leila não ia nunca admitir que o cara veste a camisa do rival, que o cara faz festa de aniversário, momento antes do jogo. Não sei se daria bem com o Abel, mas o Abel tem uma linha de trabalho bem diferente de outros treinadores que passaram a mão. Gente, no Flamengo, passa-se a mão na cabeça do Gabigol. Passa-se a mão. Não é só no Palmeiras, é uma questão profissional. Se o cara sair da linha, ele não joga. Vale lembrar que com o São Paulo ele foi titular, o Pedro teve problemas, foi atingido com um soco, inclusive. Olha a loucura que aconteceu. E o Gabigol era o titular no Flamengo. A porta do Corinthians está aberta pra ele. Pronto. Vocês querem ouvir? Vem, Gabigol. Tá tranquilo. Agora paga vem que tá tranquilo, Gabigol. Vem que tá tranquilo. Tem que ser toque de caixa. Palpites para São Paulo e Bahia, Capela. São Paulo e Bahia. Tem que pagar o mito também, hein? 1-1 o jogo. E aí, Sgari? Rogério Ceni, dá uma seguradinha. 2-1 São Paulo. Dedê. 1-0 São Paulo. Pra você, Ronald. 3-0 pro Tricolor, baiano. 0-0. A sessão ao clássico de segunda-feira, o jogo mais difícil é o do Flamengo. Olha aí, calma, vamos por partes agora. A gente pegou o aproveitamento, ó. Mas deixa a chegada do Seabra, né, pra se fazer justiça. O do Flamengo é um pouquinho mais alto. E aí também coincide com um período, claro, final desse recorte, em que o Flamengo tá sem alguns dos principais jogadores cedidos às seleções. Eu acho que entra um componente nesse jogo, Pascoal, pra fazer uma comparação
avaliação entre Palmeiras e Corinthians e Flamengo e Cruzeiro, que é, além do número grande de desfalques do Flamengo, o cansaço. O Léo Ortiz fez 3 jogos como volante e ele não está acostumado a jogar nessa posição. No primeiro jogo ele falou, tá maluco, corre demais, me deixa como zagueiro. Agora não tem nem Bruno Henrique nem Cebolinha. O Vitor Hugo é um outro tipo de jogador. Ele não vai trazer a mesma coisa que o Flamengo tinha ali naquela ponta esquerda. E fora tudo isso que está na tela, né? O número de desfalques da temporada. Teve dificuldade, muita dificuldade. Até porque ele não é um jogador rápido. Ele é um jogador técnico. Sim. Eu gosto do Vitor Hugo como terceiro volante. Eu acho que o Vitor Hugo tem muito potencial por dentro, como terceiro volante. Mas na ponta, ele vai precisar de outras habilidades que ele não conseguiu desenvolver ainda. Mas ele é muito jovem, ele pode desenvolver. Que é a velocidade, o drible, o 1 contra 1, para cima do adversário. Isso porque não é característica dele. Ele é um jogador mais longilíneo, então ele precisa da bola nele para poder fazer o passe, para poder se aproximar. Ele é um jogador de aproximação. Ele é um meia de aproximação. O Lohan é um meia atacante. Ele é o chamado meia armador. É como eu estou voltando no tempo, né, Cid? Ele é o meia armador. E o Lohan é o meia atacante, joga mais perto. Ponta de lança. É, o ponta de lança. Mas tudo isso, assim, a característica diferente, o número de desfalques do Flamengo, isso não faz o jogo do Flamengo ser o mais difícil, embora seja em casa? Não, o jogo, cada jogo tem a sua forma típica de análise. Sim. Você não pode esquecer que o Vasco joga em casa contra o Botafogo. Sim. E o Vasco perdeu o jogo para o Bahia. Mas não passou vergonha. Teve aquela expulsão lá do David que eu acho que aquilo não é. Eu acho muito complicado para o Flamengo. Cada um tem a sua maneira típica, mas o do Flamengo é muito complicado. Porque é o seguinte, o Cruzeiro os caras contratados não vão poder jogar. Porque se esses caras contratados podem jogar... 10 de julho. Não, se nós temos dia 11 de julho, porque só vai poder jogar dia 11. Ah, tá? sim, é. Dia dia 10 abre a janela, tem que dia escrever. 11 pode jogar. O que acontece? Dia 11 esses caras entram em campo. Gente, o Cruzeiro está no bolo lá em cima. E o Cruzeiro... Eu vou dar só a minha versão, não quero convencer ninguém. Para mim, o Cruzeiro vai brigar por vaga na Libertadores. Eu já falei aqui. Com esse time e mais esses reforços, esse Lautaro Dias joga demais. Velocidade, joga o centroavante. Então, sem esses caras já tá brigando, né? Um jogo a menos é o quinto e tá lá. E a gente não falou do Internacional, porque o Internacional tem 2 jogos a menos, e se ele vencer os 2 jogos, ele também entra no bolo. Ele também está entre os times que podem chegar entre os melhores do campeonato. A gente até está fugindo do Internacional, porque o Internacional tem 2 jogos a menos. E aí, você para pensar assim, eu pensei aqui na minha cabeça, falei, não, mas é mais por causa do enfrentamento, que é mais fácil. É o Criciúma, jogando fora de casa. Criciúma. O Inter fora de casa. Eu acho que esse jogo aí se equivale por conta dos desfalques do Flamengo. Esse que a gente está vendo ali. Flamengo e Cruzeiro, você vê no mesmo nível? Eu acho que o Flamengo é favorito. Pouco favorito, mas é favorito pelo Maracanã, porque o Pedro está muito bem, porque os meninos são meninos. Menino tem muita vitalidade. E outra, menino para jogar no Flamengo tem que ser menino bom, não pode ser qualquer menino. Tem que ser craque. E os meninos ainda não são, né, não estão na altura dos outros, mas eles são craques porque sabem jogar, são da função. E agora o jogo, para mim, mais delicado é o do Corinthians e Palmeiras pela rivalidade. Mas delicado no sentido de difícil para o Palmeiras? Pode ser difícil para o Palmeiras, mas também pode ficar fácil para o Palmeiras, porque a garotada que está no Corinthians, você não tem mais Gil, você não tem mais o Fábio Santos, que está trabalhando com a gente aqui, você não tem mais os caras... Faz uma falta lá. Você não tem mais os caras cascudos, que nesse tipo de jogo, porque o jogo é no Allianz, né? Então, o jogo é no campo do Palmeiras. Esses caras seguram bem essa bronca. A garotada nova, com todas essas invasões que estão acontecendo, com toda essa pressão do torcedor, que no Corinthians e no Flamengo é diferente de qualquer outro clube, esse tipo de protesto, de ameaça e querendo um impeachment e querendo pedir para o presidente sair, aquela reflete muito lá no vestiário. Um treinador que é jovem, que acho que nunca viveu isso, nem aqui, nem fora, o Antônio Oliveira não viveu isso. Então, eu acho que esse jogo, ele é o mais perigoso até a nível de violência, e é um jogo que não vejo, sabe, o Corinthians, a camisa do Corinthians ter o peso que sempre tem.
para esse jogo específico. Até porque o Palmeiras vem de 3-0. Entendeu? Para mim, o Flamengo vai pegar um adversário complicadíssimo. Quem acha que o Flamengo, perdeu do Juventude, mas contra o Cruzeiro... Ô, Pascoal, entendeu? mas a questão é, o Flamengo não é menos favorito contra o Cruzeiro do que o Palmeiras contra o Corinthians? Mesmo sabendo que é um clássico. Eu acho que o mesmo Pelo momento do Cruzeiro. O momento do Cruzeiro implica dizer que o jogo é difícil para o Flamengo. Mas eu vou falar por mim, eu já vi o Palmeiras chegar esfacelado para jogar contra o Corinthians e ganhar o jogo. E eu já vi o Corinthians chegar desmantelado para jogar contra o Palmeiras e ganhar. Mas aí é futebol, aí a gente sabe que pode acontecer. Mas é por isso que eu tenho que ter minhas prevenções. Por ser exatamente esse esporte espetacular. Esse esporte maravilhoso que é o futebol. Então eu tenho que tomar... se você perguntar para mim, tem favorito Flamengo e Cruzeiro? Você sabe que para mim sempre tem favorito. Sim. Flamengo, Cruzeiro, tem favorito? Tem. Vou dar um sorriso até para dizer. Tem. É o Flamengo. Tá, e o favorito de Palmeiras e Corinthians? Também tem. É o Palmeiras. É o Palmeiras. Mas, o sentimento do torcedor do Palmeiras é diferente do sentimento do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo vai com certeza. O torcedor do Palmeiras vai na expectativa. O torcedor do São Paulo, ontem, me surpreendeu. O São Paulo bota 40 mil todo jogo. Galera, a 13ª rodada do Brasileirão promete. Hoje tem Vasco e Botafogo, Cuiabá e Bragantino. E amanhã, domingo, tem Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense, São Paulo e Bahia, Fortaleza e Juventude, Vitória e Atlético Paranaense, Flamengo e Cruzeiro. Vamos pra cima deles, Mengo. Criciúma e Internacional. E na segunda-feira tem Palmeiras e Corinthians. Por que o Palmeiras toda rodada joga depois que o Flamengo, hein? Eu gostaria de perguntar isso pra CBF, cara. Pessoalmente, por quê? Qual é o interesse? Por que o Flamengo tem que jogar antes do Palmeiras toda vez? É estranho isso aí, cara. Tem que mudar isso aí. E na 14ª rodada também. Flamengo joga quarta e o Palmeiras joga quinta. É muito esquisito isso aí. É muito estranho, cara. Vamos lá então, galera. Temos aqui a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro. O provável Mengão que entrará em campo amanhã às 18h30 é Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson e Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, Léo Pereira, Alan e Victor Hugo são dúvidas, tá? Cara, Victor Hugo jogou muito mal a partida contra o Juventude, né? Eu acho o seguinte, o Victor Hugo neste momento não tem futebol para ser titular do Flamengo. O volante Igor Jesus e Everton Cebolinha, que se recuperam de lesões no tornozelo esquerdo e no quadril, respectivamente, seguem fora. Alan e Léo Ortiz são os únicos atletas pendurados dentro do plantel mais disciplinado do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!